Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos iniciando pela Rádio Mensagem FM o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Conta uma história que havia na Escócia um pobre fazendeiro que levava a vida com dificuldade. Seu nome era Fleming. Um dia, enquanto trabalhava para ganhar a vida e o sustento para sua família, ele ouviu um pedido desesperado de socorro vindo de um pântano nas proximidades. Largou as suas ferramentas e correu para lá. Lá chegando, enlameado até a cintura, de uma lama negra, encontrou um menino gritando e tentando se safar da morte. O fazendeiro Fleming salvou o rapaz imediatamente e deu uma morte lenta e terrível. No dia seguinte, uma carruagem riquíssima chega à humilde casa do escocês. Um nobre elegantemente vestido sai e se apresenta como o pai do menino que o fazendeiro Fleming havia salvo. Eu quero recompensá-lo, disse o nobre. Você salvou a vida do meu filho. Não, eu não posso aceitar pagamento para o que eu fiz, responde o fazendeiro escocês, recusando a oferta. Naquele momento, o filho do fazendeiro veio à porta do casebre. É seu filho? Perguntou o nobre. Sim, o fazendeiro respondeu orgulhosamente, é meu filho. Disse o nobre, eu lhe farei uma proposta. Deixe-me levá-lo comigo, que eu vou dar-lhe uma boa escola e uma boa educação. Se o rapaz for como seu pai, ele crescerá e será um homem do qual você terá muito orgulho. E foi o que fez. Tempos depois, o filho do fazendeiro Fleming se formou numa conhecida escola de medicina de Londres e ficou para a história para sempre, tornando-se conhecido no mundo todo como o notável senhor Alexander Fleming, o descobridor da penicilina. E todos nós sabemos da importância de sua descoberta. Deixou como legado uma substância que é a base dos antibióticos que vieram salvar e continua salvando uma incontável número de vidas humanas. Notem que o que possibilitou a ocorrência dessa história maravilhosa foi um simples ato de solidariedade empreendido pelo pai do jovem médico. Quero fazer aqui uma ressalva, que existe aí uma controvérsia e até estudos biográficos que indicam uma outra história para a carreira do famoso médico. Mas o que importa é que fatos como estes não só ocorreram, mas podem continuar ocorrendo ao redor do mundo, porque em algum momento existiram algumas pessoas que fizeram a diferença na vida de outras, em função de uma ação de solidariedade. E este é o tema de nosso programa de hoje. A solidariedade tem uma importância muito grande no contexto da sociedade. Embora esta atitude possa até estar em falta em nossos dias, nós encontramos sinais demonstrativos, concretos também desses sentimentos, por exemplo, através de entidades religiosas, entidades filantrópicas, que assistem famílias, muitas vezes em suas necessidades vitais, que vão desde um apoio, um aperto de mão, até mesmo fornecimento de alimentos e suprimentos destinados à sua subsistência. Mais importante ainda, quando se acrescenta, nesse contexto, sempre uma palavra boa, uma palavra de fé, inserida no contexto da espiritualidade das pessoas, que é sempre bom e sempre oportuno. Uma palavra de esperança que alivia o desalento, um alimento para a alma, para aliviar a desesperança, substituindo-a pela esperança. Diz a sabedoria popular que a esperança é a última que morre. Perspectiva que deve estar sempre presente no cotidiano. É um alento perene, indubitavelmente,
Os pessimistas afirmam que a esperança é a última que morre, mas será que a esperança morre? A crença nos valores da espiritualidade pressupõe o contrário. Gestos de solidariedade humana enriquecem moral e espiritualmente as pessoas e até a comunidade em que vivem. E nossa querida Cândido Mota, e os que aqui nasceram, e os que para aqui vieram, que ajudaram e se esforçaram para o progresso do nosso povo, sabem que temos aqui um grande número de instituições que, pelo que fazem e realizam, conferem os fins e propósitos para justificar certamente o tema que estamos abordando nesse programa. É bom falar e registrar essa realidade. Nosso povo tem importantes polos de solidariedade e somos até conhecidos na região pela qualidade de entidades que promovem a solidariedade em nosso município, dentre as quais nós podemos destacar e citar o trabalho da APAI, do Centro Vocacional, do Asilo, da Casa das Crianças, da AME e outras tantas instituições que nós temos aqui em nossa cidade. É assim, portanto, que se supre uma ineficiência da ação do Estado, que não tem muitas vezes condições de lidar com efetividade com crianças especiais. É assim que se transforma jovens carentes em atletas conhecidos até internacionalmente. É assim que nossos idosos podem ter um final de vida digno, convivendo com higiene, cuidado especial e o que é principal, com amor, com carinho. Desta forma, meu irmão, às vezes até imperceptível aos nossos olhos, a vida prosseguirá em normalidade, mas graças a uma oportuna e sempre louvável, graças a uma atitude somatória de solidariedade humana. A expressão de gratidão que muitas vezes ouvimos de pessoas que foram beneficiadas com um ato forte de solidariedade, geralmente é um anjo que Deus colocou na minha vida, sem sombra de dúvida. Devemos reconhecer e enfatizar a dimensão humana de tantas iniciativas que formam a grande somatória de gestos de solidariedade humana. É verdade imperecível que a união de recursos, somado com a boa vontade, multiplica o bem, sempre. E a partir de ações importantes de solidariedade empreendidas pelos cidadãos do bem, a vida retorna à normalidade a pessoas que pareciam não ter mais horizonte. Quem observar atentamente verá que estas ações dão a dimensão de uma nova realidade, que pode sim mudar a qualidade de vida de tantos irmãos, que no momento que mais precisam, tiveram a sorte de encontrarem em nossa cidade tantos voluntários que foram pivô para uma mudança de rota em sua vida, com certeza, fruto de um combinado que sempre dá certo entre boa vontade e a solidariedade humana. Meus amigos, nós precisamos atuar fortemente no resgate de muitos valores que perdemos ao longo da história, e a solidariedade é um deles. Precisamos, de uma vez por todas, tentarmos nos convencer e, sobretudo, formar em nossas crianças conceitos de solidariedade, para que elas venham, num futuro não muito longínquo, abolir de vez o famoso jargão de que, para ser feliz, é preciso levar vantagem em tudo. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo, 1 minuto, e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto, já voltamos. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos unir, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar
tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Hoje refletindo sobre solidariedade. Graças ao bom Deus, apesar de toda a tecnologia de hoje, o fácil acesso à informação, a criação das redes sociais, nós ainda vemos sim pessoas que se preocupam em conversar com as outras e a ouvi-las, trocar informações, não olhar apenas como mais um. Não se importa com o sexo, religião, raça. O que vale é ver o seu próximo como um irmão, que às vezes precisa somente de uma palavra amiga. Plantar sementinhas nos dias de hoje, principalmente nas crianças, é muito importante. Principalmente porque muitos valores dos dias atuais estão invertidos. E até muitos falam que o mundo está perdido. Mas vamos tentar não acreditar em nada disso. Vamos plantar bons frutos, que colhemos bons frutos. E o mundo pode não estar tão perdido assim. Existe muita gente que faz a diferença fazendo o seu trabalho com amor, praticando a caridade, sem querer receber nada em troca. Meus amigos, apesar de toda a tecnologia, tem outra pessoa do outro lado recebendo os seus pedidos e dando retorno ao que jamais a máquina substitui a convivência humana. Ela não substitui a convivência. A convivência humana vai existir para sempre. Admiro muito a profissão e o perfil das pessoas que trabalham diretamente com pessoas. Tem paciência e sabe conversar, tratar as pessoas muito bem, principalmente quando existem tantas outras que não estão nem aí. Tratam pessoas mal, não respeitam, parece que querem se livrar logo, ou então fazem de tudo para ganhar o cliente, para ter mais lucro. E hoje no nosso mundo capitalista temos que tomar cuidado, porque o que fala mais alto é o dinheiro, com certeza. Mas se fizermos o velho e tradicional discurso, quero um mundo melhor para meu filho, por que não começar a fazer a nossa parte? E começando em casa, procurando educar bem os nossos filhos, conviver bem com os nossos pares, respeitando a sua individualidade, procurando sempre propor a solidariedade mútua. O que talvez as pessoas não se apercebam é que estão olhando muito para dentro de si, que o se gostar é somente se fechar no seu mundo e não respeitar o outro. Se vê muito isso em filas de caixa de supermercado, em transporte coletivo e em vários locais. A educação e o respeito muitas vezes ficam muito longe e esquecidos. Hoje, um dos temas que muito ouvimos é que a mudança da estrutura familiar, que está muito diferente, o casal se separa, forma uma nova família. Algumas pessoas se dedicam muito à vida profissional para o sustento da família, se esquecendo da sua própria família. Os amigos, na maioria, são só para balada. Em muitas casas, na hora do jantar, só dá a TV ligada e não existe aquele momento de conversa gostosa. E quando acaba a refeição, cada um vai para o seu canto, um para bater papo com os amigos no computador, outros para ver a novela das 9, e assim é a nova era em que vivemos. Muitos pais, infelizmente, têm filhos como sonho de consumo. Compram tudo que é mais caro e moderno, mas não se dá o que eles mais necessitam, ou seja, o amor, o carinho e umas palavras amigas. Muitas vezes se levanta para ir ao trabalho e os filhos nem acordaram. Se volta para casa com eles já dormindo. E na pouca convivência, ainda às vezes dá um chega para lá.
pois estão atrapalhando os seus negócios e a sua vida particular. Depois, quando vemos atos de vandalismo e desrespeito, aí dá para perceber que muito disso é consequência da estrutura familiar que hoje está formada. Mais uma vez repetimos, pais se separando e os filhos no meio das brigas por vaidade. Ou casais que ambos trabalham fora e os filhos ficam em escolas em período integral ou somente com babás. É verdade que hoje ambos precisam trabalhar para se sustentar, mas com esforço ainda é possível tirar um pouco do seu tempo para poder dar atenção real aos seus filhos. Mas mesmo com tantas coisas acontecendo no mundo, temos que convir que ainda existem também pessoas diferentes que se preocupam em passar valores. E digo que é exceção e não a regra, mas existem. E estas descobriram a maneira de ser feliz, de fazerem a sua família feliz, certamente. Quem lê os livros de Samitiba sabe que algumas ações nos fazem pensar, repensar muitos conceitos na forma de criar os filhos. Não são receitas de bolos, mas ideias de estudos e vivências que nos sugerem rever nossos valores e até sugerem mudanças em algumas de nossas atitudes em relação aos nossos filhos e parentes mais próximos e também os amigos. Muitas vezes nós já ouvimos que o nosso maior problema é a falta de Deus no coração das pessoas, falta de uma religião, e isso é uma grande verdade. Se tivermos esta formação, com certeza não nos faltará solidariedade uns para com os outros. A solidariedade cristã é descrita em muitas passagens da Bíblia. Existem dons espirituais especificamente ligados à prática de atos sociais generosos. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos de 7 a 9. Abre aspas. Aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. Se tem o dom de ensinar, que ensine. O dom de exortar, que exorte. Aquele que distribui as esmolas, faça-o com simplicidade. Aquele que preside, presida com zelo. Aquele que exerce a misericórdia, que o faça com afabilidade. Que vossa caridade não seja fingida. Aborrecei o mal e apegai-vos solidamente ao bem. Fecham aspas. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos de 7 a 9. Meus amigos, a Bíblia utiliza várias palavras relacionadas à solidariedade, misericórdia, afeto, compaixão, amor e outras. Mas o que significa solidariedade? A solidariedade talvez nós possamos dizer que é um sentimento de identificação em relação ao sofrimento dos outros. Por isso, nós vemos, às vezes, até na mídia, através da televisão, do rádio, jornais, até mesmo em nossa igreja, nós ouvimos acerca de campanhas para arrecadar alimentos, para arrecadar vestuários, brinquedos, para crianças carentes. Solidariedade é isso. Interessarmos-nos pelas necessidades de nossos semelhantes e fazermos alguma coisa para diminuir a sua dor e o seu sofrimento. Talvez você ache que nada pode fazer a respeito disso, ou que ainda é cedo para pensar neste assunto. Pode ser também que esteja ocupado demais para prestar atenção nos inúmeros problemas que afetam e que estão à sua volta. Mas, por favor, passe a ser sensível às necessidades das pessoas menos favorecidas. Pois a Bíblia diz, no livro dos Provérbios, capítulo 21, versículo 13, quem se faz de surdo aos gritos do pobre, não será ouvido quando ele mesmo clamar. Se nos deixarmos levar somente pelas coisas do mundo, chegaremos à conclusão que o mundo em que vivemos é muito egoísta. Somos ensinados a ignorar as pessoas, a se preocupar somente com a nossa vida. Isso dificulta o exercício do amor cristão, pois a palavra nos diz para amar os outros como amamos a nós mesmos.
A solidariedade é exatamente deixar de olhar para nós mesmos e contemplarmos o outro. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 39. Abre aspas. Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Meus amigos, que sejamos, pois, solidários e na medida que o nosso irmão de nós necessita. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, muito obrigado pela sua audiência ao nosso programa. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta, conto novamente com a sua audiência. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar,
Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. É a família do Senhor, juntos podemos andar. O amor de Jesus